pessoal, muito bem-vindos à nossa primeira mensagem da série As Bênçãos do Natal. O título da mensagem de hoje é João Batista. Sim, nós vamos começar toda a história do Natal, a história da Natividade desde os primeiros personagens. João Batista é aquele que foi prenunciado, escolhido para preparar, para ser o precursor da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir para que você curta esse vídeo, para você não se esquecer, para você se inscrever no canal se ainda não fez, para você ficar antenado aí com tudo que é postado aqui no canal do Pedras Vivas, para você deixar o seu comentário, contando a sua expectativa para essa série, contando algo que Deus falou com você e, acima de tudo, para que você compartilhe, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. O texto que nós vamos usar hoje está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5. A palavra diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Eu vou parar por aí, mas o texto todo é impressionante. Você pode continuar lendo depois dessa ministração e com certeza você vai ser muito abençoado. Mas esse texto, que é a anunciação do anjo Gabriel ali para Zacarias sobre João Batista, nos ensina muito sobre o propósito do Senhor, sobre o amor de Deus, e eu creio que essas lições irão te edificar. A Bíblia começa mostrando que Zacarias e Isabel eram servos do Senhor, eram de famílias sacerdotal. Eles serviam ao Senhor com seriedade, serviam ao Senhor de maneira correta. Mas a Bíblia fala que eles tinham um problema, eles eram estéreis, Isabel não podia ter filhos. Aqui no texto nós podemos inferir que mesmo diante ali daquela situação impossível de ser resolvida por homens, mesmo também sendo ele já de idade avançada, Zacarias não tinha desistido daquela bênção. Tanto é que o anjo diz a ele, as suas orações foram ouvidas. Aprendamos que ele ainda orava por filhos. Ele ainda clamava, servindo ao Senhor, cumprindo ali o seu chamado, a sua função, até que em determinado dia ele recebe a visita do anjo do Senhor. Se você tem uma promessa, se você tem uma bênção que ainda não se cumpriu, não desista em nome de Jesus, porque em breve você vai receber uma visita do mensageiro do Senhor, trazendo uma palavra de vitória em o nome de Jesus. Quando Zacarias recebe aquela visita, ele fica assustado, ele fica com medo. E o anjo começa dizendo a ele: não tenha medo, Zacarias, porque as suas orações foram ouvidas. Isabel, que muitos dizem ser estéril,
Isabel, que está de idade avançada, ela vai ter um filho, você vai chamar ele de João, e ele vai ser motivo de alegria sim para vocês, mas para muitas nações. Olha que interessante, a Bíblia fala que João Batista não foi anunciado pela primeira vez só para Zacarias e Isabel. Os profetas lá do Antigo Testamento já haviam prenunciado que alguém viria com a mesma disposição, com a mesma intensidade de Elias, aquilo que o anjo chama no espírito e no poder de Elias, e ele prepararia, seria o precursor da vinda do nosso Senhor, do Messias, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de que Zacarias e Isabel soubessem que Isabel era estéril, ou soubessem que teriam ou que tinham um problema, Deus já sabia disso. Antes mesmo deles clamarem por filhos, a Bíblia fala que Deus já havia pronunciado anos atrás que eles teriam filhos, que João Batista nasceria. A primeira lição que eu quero enfatizar com você: ainda que os seus problemas tenham pego você de surpresa, nenhum problema pega Deus de surpresa. Ainda que essa situação tenha te surpreendido, nada surpreende o nosso Deus. Antes de você enfrentar esse problema, Deus já sabia que você o enfrentaria. E Deus já havia determinado a sua vitória. Deus já havia determinado o dia que você sairia do Egito, o dia que você possuiria Canaã, a terra da promessa, o dia do nascimento de João Batista. Ah, meu irmão, eu aprendo isso também com a ciência. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória do Senhor. A Bíblia fala que a natureza, ela proclama, ela demonstra a glória do Senhor. Quando Deus criou o mundo, Ele estabeleceu algumas leis físicas e naturais. Por exemplo, o mundo giraria, a Terra giraria em torno de si, é um movimento que chamamos de rotação. A Terra giraria em torno do Sol por um período de quase um ano. E por causa desses movimentos aí da física, nós sempre vivenciaríamos o dia e a noite, isso milhões de anos antes de nós nascermos. Deus já havia determinado que todos nós enfrentaríamos o dia e a noite. Em outras palavras, as nossas noites, os nossos problemas jamais pegaram Deus de surpresa. Ele tem todo o controle, Ele sabia que você ia enfrentar essa noite. E lá atrás, antes de você nascer, Ele já havia determinado, através de leis físicas, através de leis naturais, movendo os céus e a terra, que as suas noites não seriam eternas, que as suas noites teriam início, meio e fim, como o seu problema tem início, meio e vai ter fim. E Ele já havia determinado que na hora certa o sol iria nascer, o choro poderia durar uma noite inteira, mas a sua alegria viria pela manhã. Os seus problemas não pegam Deus de surpresa, Ele já determinou o dia que João Batista nasceria. Aqui nessa passagem, eu aprendo um pouco sobre identidade. Presta atenção, João Batista não veio de Zacarias e Isabel. Deus já havia determinado anos, milhares de anos lá atrás, que João Batista nasceria. Era propósito de Deus trazer alguém para ser o precursor, para anunciar a vinda de Jesus que viria. Então ele escolhe Zacarias e Isabel e através de Zacarias e Isabel ele traz João Batista. Da mesma forma, você não veio dos seus pais. Seus pais têm importância no plano do Senhor, sim, mas você não veio dos seus pais. A sua origem não é os seus pais. A sua origem é Deus. Deus, Ele quis ali o material genético dos seus pais. Deus, Ele quis aquela situação para que você viesse através dos seus pais, mas você não veio dos seus pais, você veio de Deus. É por isso que eu costumo dizer que ainda que exista uma gravidez indesejada, não existe filho indesejado, porque você nasceu no coração de Deus, você veio através dos seus pais. Ainda você que nasceu de um caos, de uma situação que foi uma tragédia, não tem tragédia que Deus não possa transformar em bênção, não tem maldição que no final Deus possa converter em bênção para te beneficiar. Você não veio dos seus pais, você veio de Deus. Ainda você que não teve pais exemplares, ainda você que talvez teve um pai e uma mãe que não te quis,
Quem te quis foi o Criador, quem te desejou foi Deus. Você nasceu em Deus, no coração de Deus e veio através dos seus pais. É interessante que aqui eu aprendo também um pouco sobre o propósito de Deus. Deus tinha um propósito para Zacarias e Isabel, sim, que eles tivessem filhos. A Bíblia fala, o bebê vai ser motivo de alegria para vocês. A resposta vai vir no momento que vai trazer celebração e alegria. Deus tinha um propósito para o indivíduo, Deus tem um propósito para o indivíduo, sim. Mas o propósito de Deus para a vida de Zacarias e Isabel fazia parte de um grande propósito que Deus tem para toda a humanidade. João Batista não só seria uma bênção para os seus pais, para a sua família, para o seu núcleo familiar, mas ele seria uma bênção para toda Israel. Através dele, Deus converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, muitos voltariam para Deus. Não só para Israel, mas a humanidade toda seria abençoada. Até hoje somos abençoados através do testemunho de João Batista. O que eu estou querendo dizer? Sim, Deus tem um propósito para a sua vida, Ele te ama, Ele quer o seu bem, Ele quer que você se alegre com essa cura, com essa porta aberta, com esse bebê, com essa vitória. Mas a sua bênção faz parte de um plano maior. A sua vitória faz parte de um plano que vai muito além do que você possa imaginar. Deus quer sim que você tenha João Batista, mas a palavra nos ensina que também, através da sua vitória, pessoas serão abençoadas. Através da sua vitória, multidões serão alcançadas e abençoadas. O bom perfume de Cristo vai ser exalado. Aquilo que Deus quer fazer através da bênção que Ele vai te dar, vai muito além do que você pode imaginar. Deus quer te abençoar, sim, mas Deus quer que você seja uma bênção. O propósito de Deus, é por isso que Isaías diz que os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos. Deus tem um propósito com P minúsculo para a sua vida, sim, mas esse propósito com P minúsculo é um capítulo, é uma parte do propósito com P maiúsculo que Deus tem para toda a humanidade. Ele vai te abençoar e Ele vai abençoar outros através da sua vida, em o nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, deixar um comentário falando algo que Deus falou com você, testemunhando o agir de Deus através dessa ministração, se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com a mensagem do Natal. Não se esqueça dessa série, As Bênçãos do Natal, em nome de Jesus.